todo dono de negócio, ele precisa, indiferente se ele é dono ou se ele tem um negócio próprio, se ele é um gestor CLT, digamos assim, que ele trabalha registrado numa grande companhia, ele precisa criar isso que eu vou falar para vocês agora. Ele precisa criar o seu ecossistema de negócio, o seu ecossistema de trabalho. Lindomar, o que envolve esse ecossistema? Esse ecossistema, ele envolve todas as pessoas que se relacionam com você, todas as empresas que se relacionam com você. E muitas vezes, como líder, gestor, como dono de negócio, a gente fica focado única e simplesmente nas pessoas. Elas são extremamente importantes, as pessoas que estão dentro da nossa empresa, do nosso negócio, da nossa equipe. Eu vejo hoje pelas empresas que eu lidero, que eu conduzo. Só que muitas vezes, até por experiência própria, a gente deixa de lado um pouquinho essas empresas e não investe nesse ecossistema que está à nossa volta. E esse ecossistema, ele envolve esses fornecedores, envolve pessoas, envolve você também criar mecanismos e ferramentas de empresas que vão suportar, que vão te apoiar durante a sua trajetória, durante o seu negócio. Por exemplo, se você trabalha dentro de uma grande companhia, é muito interessante que você crie estratégias dentro de uma grande empresa para que você se conecte melhor, mais e melhor com pessoas estratégicas também dentro desse negócio, para que essas pessoas apoiem e te ajudem nos projetos que você levar para ela. Então, é uma construção diária, constante, a todo momento, você precisa estar acionando esse ecossistema. Eu vou dar um exemplo de um projeto de ação social que nós temos também ativo, que é voltado para empreendedores, né, para donos de pequenos negócios. E uma das coisas que tem nos suportado muito é conseguir acessar um ecossistema que nos apoie, que nos suporte e que dá muita base para a gente ajudar esses empreendedores, para a gente trazer conhecimento, para a gente conseguir desenvolver um plano e fazer com que essas pessoas acessem os recursos que elas precisam para que os seus negócios prosperem, né? Então nós fizemos uma parceria muito forte, por exemplo, com o Sebrae, onde eles ativamente nos ajudam. E uma vez que você acessa outras pessoas com essa visão de ecossistema, você não foca única e exclusivamente em preço ou única e exclusivamente em detalhes ali, coisas pequenas que ela vai entregar. Você começa a olhar de uma forma totalmente diferente. Você começa a enxergar esse parceiro de negócio, essa pessoa, por exemplo, essa área dentro da empresa que você trabalha, seja a área de marketing ou uma área de treinamento, como uma parceira, mas não única e exclusivamente pelos seus atributos, muito pelo que ela traz junto com ela. Ela traz conhecimento, ela traz relacionamento, ela traz soluções, ferramentas que vão auxiliar você na sua gestão. Eu vou dar um exemplo de uma área que eu consegui acessar rapidamente dentro de uma grande companhia, que eu tinha um pouco de dificuldade de uma integração com o marketing. O que eu fiz? Eu identifiquei a pessoa que tinha um melhor relacionamento com o marketing e convidei essa pessoa para trazer uma mentoria, né? No sentido de mentoria mesmo, de convidado. Como colega de trabalho, essa pessoa se sentiu muito prestigiada e ela sim abriu muitos caminhos ali para que eu pudesse trabalhar. No mundo dos negócios, né, quando a gente vai para uma empresa trabalhando, tendo um negócio próprio hoje no ecossistema que eu tenho desenvolvido, é muito importante, por exemplo, que eu tenha um fornecedor estratégico e que ele não seja um fornecedor somente quando ele é mais barato para mim. Na maioria das vezes, por exemplo, em momentos de escassez de material, de demanda de mão de obra, alguma coisa do tipo, eu tenho certeza que ele vai priorizar ali o que a gente precisa. Mas eu quero trazer um ponto aqui muito importante para você, que está conectado aqui comigo. A questão do ecossistema, ela tem uma importância muito grande, ela é muito forte. Junto com o ecossistema, você precisa desenvolver uma mentalidade, trazer muito para o seu dia a dia, desenvolver uma mentalidade onde você consiga também levar esse conhecimento, esse desenvolvimento para outras pessoas. E aí o líder, o gestor, a pessoa que está à frente de um trabalho, que está buscando, levando conhecimento, desenvolvendo pessoas, ele precisa trabalhar fortemente a sua mente. Porque se ele não consegue, se ele não desenvolve e não trabalha
a mentalidade de líder, de gestor, ele acaba sucumbindo nas primeiras dificuldades. E a gente ser constante num projeto, num programa, assim como esse que eu estou trazendo aqui para vocês como exemplo, não é fácil, é extremamente desafiador, porque você precisa ir acionando recursos, informações e pessoas que te ajudem a trilhar esse caminho. Só que nem sempre essas pessoas elas estão dispostas ou estão disponíveis a conectar com você, ou elas estão disponíveis a te ceder essas informações e abrir esses caminhos de uma forma rápida, precisa, para ajudar você a prosperar, tá certo? É por isso que essa mentalidade, ela parte, né, de si próprio, de dentro para fora, e é você que vai conectando esse ecossistema, conectando ideias, conectando e fazendo e puxando esse movimento. Então o líder, o gestor, ele é um líder, né? Ele atua como um construtor de movimentos, né? De pessoas que vão levar essas pessoas para um determinado objetivo. E se você tiver um plano, uma ideia muito concisa, simples e clara, não que necessariamente vai ser fácil, mas simples e clara, que leve essas pessoas para algum objetivo, que conecte também com os objetivos pessoais dela, pode ter certeza que você vai ter muito sucesso em tudo que você está fazendo, tá certo? Quando a gente fala de mentalidade, eu quero trazer 3 pontos importantes aqui para você. O primeiro deles é quando a gente, dentro da mentalidade, é tudo que envolve o seu pensamento. Principalmente quando você está dentro de uma posição de liderança, de gestão, você trabalhar a sua forma de pensar, ela é muito importante para que você consiga desdobrar isso e atuar com sua equipe, atuar com seus liderados e fazer com que eles de fato comprem as suas ideias. Uma vez que você é um vendedor, por exemplo, que você trabalha sozinho, você vai vender o seu produto, ideia, de forma autônoma. Mas muitas coisas uma coisa muito importante que muitos líderes e gestores acabam não pegando muito rápido, demoram às vezes para conseguir internalizar, é entender que quando estão na posição de líder e gestão, e a gente vai falar sobre a diferença disso um pouquinho mais à frente, você precisa vender ideias, estratégias, visão, principalmente, para as pessoas que estão te suportando, para as pessoas que estão te apoiando e te ajudar nessa trajetória. Então, tudo começa dentro do pensamento, na mentalidade aqui. Então, por que o pensamento ele é muito importante? Quando você visualiza um negócio, você visualiza um objetivo, quando você visualiza algo para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua vida pessoal, a assumir mais o controle das coisas que você está fazendo, a projeção disso tudo começa na sua mente, naquilo que você tem idealizado ali no seu dia a dia. Então, esse pensamento, ele gera um sentimento em você. E esse sentimento ele vai gerar uma atitude, uma ação. E essa atitude, essa ação, ela vai determinar aí os seus resultados. Vai determinar os seus resultados para os seus negócios, para a sua vida, para tudo que você fizer. Por isso que é muito importante e existe um provérbio, né, bíblico, inclusive, que fala sobre isso, que você cuide daquilo que você pensa, que você invista na sua mentalidade, que você invista em recursos importantes para que você tenha bons pensamentos, para que você tenha boas ideias, para que você desenvolva uma maneira nova de pensar, e que essa maneira de pensar, essa forma de trazer um conhecimento novo, ela vai te ajudar a desenvolver sentimentos e principalmente ações que vão te levar a resultados novos, a resultados diferentes, tá certo? Principalmente para quem ocupa essa posição de liderança, de gestão, seja você empresário, empreendedor, ou até mesmo trabalhe registrado, né, como um CLT, mas esteja numa posição de liderança ou busque uma posição de liderança, tá certo? Lindomar, qual a diferença da liderança e da gestão? Qual a diferença de líder e gestor? Aí eu quero trazer para vocês um ponto muito importante. A liderança, ela é muito mais inspiracional.
A liderança é aquela que vende a visão, o sonho, ela trabalha muito as competências das pessoas, as habilidades, qualidades pessoais de cada uma delas. E ela é extremamente importante para que você puxe essas pessoas para a visão e que a sua visão, aquilo que você está trazendo para o seu negócio, conecte também com o ecossistema dela. Ela também, quando ela chega até você e entra na sua empresa, na sua equipe, na sua organização, ela tem um ecossistema próprio. E você rapidamente precisa ter essa habilidade de vender, de conectar esse conhecimento, essa visão que você tem para aquilo que você está construindo com os atributos dela. Porque a primeira pessoa por quem ela vai trabalhar é por ela mesma e pelos interesses dela. A segunda pode ser pela sua empresa, mas depende muito de como você leva, de como você vende, de como você trabalha isso. E saber trabalhar, saber se posicionar, saber levar essa postura de como você leva para a sua equipe, para as pessoas que são lideradas por você, que estão à sua volta, ela determina muito dos seus resultados. E eu posso dizer para vocês assim que eu sempre me destaquei muito nos resultados por onde eu passei em grandes corporações, liderando grandes times, né, não só de representantes, mas também de gestores. E uma das grandes habilidades que eu aprendi a desenvolver é exatamente vender. É você conectar o ecossistema da empresa com o seu ecossistema e levar isso também de uma forma que esteja conectado com as crenças, com aquilo que as pessoas que estão chegando até você, na sua equipe, no seu time, com que elas vivenciam. Uma vez que você faz isso, literalmente, e sem ser clichê, você vira uma chave na mente delas e conseguem atraí-las mais para o seu lado e elas, consequentemente, conseguem produzir muito mais, gerar muito mais resultado e até mesmo se desenvolver. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm alta capacidade de conhecimento, alta capacidade de desenvolvimento, mas se ela não tem um líder que é inspiracional, um líder que sabe traduzir essa visão, que sabe conectar com elas, ele não consegue lapidar esse diamante, ele não consegue polir essa pérola e trazer e ajudar essa pessoa a trazer à tona esse talento. Então, esse papel do líder ele é extremamente importante para conseguir fortalecer, criar uma equipe de verdade, um ecossistema, gerar uma cultura de resultados dentro do seu negócio, dentro da sua equipe, no ambiente que ele está inserido, tá certo? Só que a liderança por si só, ela não resolve, porque ela precisa de uma outra versão, um outro atributo que conduz essa inspiração, que conduz esse talento e que é inclusive o que vai sustentar esse talento ao longo da jornada, que aí vem a parte da gestão. Então, se de um lado eu tenho uma liderança que ela é inspiracional, é focado no desenvolvimento, nas habilidades, qualidades de uma pessoa, por outro lado eu tenho a gestão, que ela traz o caminho, ela traz os indicadores, os sinalizadores dessa jornada, desse caminho, as placas, os pontos de atenção ali que essa pessoa precisa seguir para prosperar juntamente com você, né? Então essa conexão e você saber traduzir e levar essa informação para essas pessoas e principalmente colocar a placa certa, o indicador certo no momento exato, para que ela consiga ter um norte de onde e como seguir, vai te ajudar a economizar tempo e ter muito mais resultado, tá certo? Então, essa parte da liderança e da gestão que eu quero trazer aqui um breve resumo para vocês, é mais para ajudar mesmo nesse caminho, nessa trajetória, porque isso faz muito sentido para quem está iniciando o negócio, para quem está buscando, né, conhecimento ou desenvolvimento aqui para sua equipe, para aquilo que ele está fazendo, tá certo? Muito bem, então a gente falou até agora aqui sobre a importância do ecossistema, onde esse líder, gestor, ele está inserido. Nós falamos também sobre a importância da mentalidade, que é uma coisa que a gente vai discorrer bastante aí nos próximos dias também pela manhã, falando da mentalidade desse líder, gestor, né, que está envolvido dentro desse processo, que está criando, desenvolvendo um negócio
Isso é muito importante para a sua equipe e também para se relacionar com as pessoas que podem impulsionar, que podem ajudar ele a seguir em frente, né, com aquilo que ele está projetando para a sua empresa, para os seus resultados, né, para aquilo que ele tá buscando. E nós trouxemos aqui também uma visão muito importante também sobre a diferença e saber operar entre liderança e gestão. Porque o gestor que ele só coloca o sinalizador, mas ele também não inspira, ele não conecta de forma adequada esse ecossistema das pessoas que estão ali trabalhando com ele dentro de uma equipe, estão se desenvolvendo. Isso começa rapidamente a perder um pouco o sentido e muitas vezes ele começa a se desenvolver muito bem juntamente contigo, na sua equipe, na sua empresa, mas ele rapidamente se desconecta, ele vai desacoplar e vai buscar um outro ambiente, um outro local onde seja mais inspirador, onde ele consiga se desenvolver mais, a produzir mais resultado, e às vezes não é nem a questão financeira, é onde ele vê que faz muito mais sentido para o desenvolvimento pessoal dele, tá certo? Lembra que primeiramente ele vai trabalhar por ele, e num segundo momento, se você for eficiente como líder, como gestor, ele vai se conectar, você vai conseguir conectar o seu ecossistema ao ecossistema dele e vai conseguir levar essa pessoa para um resultado melhor e produzir muito mais com você. E aumentar a jornada, né, dele dentro juntamente contigo. Tá certo? Tem um livro que eu gosto muito, eu não sei se vocês já leram e se não leram, eu vou deixar aqui uma dica de leitura. Eu particularmente gosto demais dele, que é um livro que se chama O Poder da Presença. Esse livro é de uma autora que se chama Amy Cuddy, alguma coisa assim. É uma americana e é interessante que ela tem uma história fantástica assim, de vida e ela traz exatamente um embasamento muito forte sobre a questão de liderança, sobre tudo que nós estamos falando até o momento aqui. Esse ecossistema, a questão da mentalidade ali, né, daquilo que você pensa, que gera um sentimento e aquilo que você consegue traduzir em atitude, né? E essa atitude, tudo que você faz, geram os resultados que você está tendo hoje na sua vida. Então, é bom revisitar aí a sua mente e ver quais são os pontos importantes que você precisa ajustar, apertar, mudar, trocar, de repente renovar a mente para que a gente siga em frente, né, e consiga ter resultados melhores. E a Amy, ela traz uma abordagem muito interessante sobre, muitas vezes, o líder, sobre a postura do líder, né, do gestor. Principalmente para quem é empresário, para quem atua num negócio, e eu tenho percebido isso cada vez mais, né, hoje trabalhando com um negócio próprio e acessando esse ecossistema de fornecedores, pessoas, gestão e tudo mais. O posicionamento do líder, a postura de liderança, ela é muito importante. Então, você se colocar numa posição de um líder, de um gestor, que olha de fato para o seu negócio, que olha para as pessoas que estão envolvidas ali e conseguir criar os processos, e você não precisa criar isso sozinho, tá? Existem já caminhos bem estruturados, caminhos que já foram validados e que é fácil ajustar dentro de um negócio hoje para que você consiga ter muito mais resultado. Tá? E a Amy, ela traz exatamente isso. Ela traz muitos pontos importantes ali em relação à postura do líder. E ela conta no livro dela, não vou dar spoiler aqui para você, mas ela teve uma mudança muito brusca, muito forte na questão do comportamento dela e ela teve que desenvolver novamente uma nova forma de se posicionar, mas com uma mente nova, com uma mente diferente da Amy que era no início. Ela sofreu um acidente e isso mudou totalmente o temperamento, o comportamento dela. E o grande X da questão que ela traz, de alguns estudos de Harvard aqui, e que é importante citar para você, é que se você tem um determinado comportamento, se você tem uma determinada mentalidade, o resumo de tudo, é claro que tem muito conteúdo lá para você ler, para você aprender, mas o resumo disso tudo está aqui, ó, na forma de pensar, na forma de como você se posiciona para as pessoas que estão à sua volta, né? Como líder, como dono de negócio, a sua comunicação com as pessoas que são seus pares ou estão abaixo de você, ela precisa ter muita qualidade, ela precisa ser inspiracional, ela precisa ser uma comunicação
sempre pautada em resultados, em processos, em informações que ajudem essas pessoas a se conectar cada vez mais com o negócio, com a visão, com aquilo que você está buscando, para que você prospere muito mais, tá certo? Toda a base de negócio, ela precisa ser construída juntamente com pessoas, processos e produto. Então, é uma tríade aí muito potente mesmo para você iniciar um negócio. Então, se você hoje, por exemplo, está começando uma empresa e você me pedisse uma dica nesse momento, com base nas experiências que eu tenho tido em relação aos negócios, aquilo que eu estou investindo, e até mesmo do que eu já vivenciei como executivo, né, há quase 15 anos em grandes empresas, eu diria para você que esses 3 pontos, eles são de grande relevância e você pode ir desenvolvendo eles aos poucos, à medida que a sua empresa vai expandindo, vai crescendo, à medida que ela vai avançando, você pode ir desdobrando ela, você pode ir ajustando ela para que mas necessariamente ela vai percorrer esses 3 pilares. Só que antes de eu chegar ao conhecimento desses 3 pilares, eu quebrava muita cabeça, eu era muito, como que eu posso dizer, aleatório em muitas coisas que eu fazia. Hoje, rapidamente, quando eu entro, estruturo uma ideia, um negócio, o meu olhar ele já vai para esses 3 pontos, que são pessoas, processos e produto. Então, aonde que não está rodando e por que não está rodando? Será que existe alguma forma diferente ali da gente ajustar? Mas se você vai ajustar, onde você precisa ajustar? E você ter a visão clara disso, com certeza ajuda você levar seu negócio para níveis acima. Pode ter certeza disso. Bom, a proposta é a gente conversar 30 minutos toda a madrugada, todos os dias, às 5h57 da manhã, tá certo? E nós já estamos chegando ao fim aqui, ó. Passa muito rápido, né? Eu tenho mais algumas coisas para falar para vocês, mas eu vou trazer isso amanhã, porque tem bastante coisa aqui que eu quero falar. E antes da gente fechar o nosso bate-bola de hoje, é trazer muito para você tudo que nós estamos conversando aqui. Então, você não consegue se sustentar se a tua mente ela não estiver treinada, ela não estiver desenvolvida para que você siga em frente. Então eu falei ali dos 3 P's, né? Pessoas, processos e produto. E desses aí, pessoas é o que vai montar a sua base forte. São essas pessoas que vão te ajudar a desenvolver ideias, a desenvolver os processos, a fazer com que você tenha um negócio, a consolidar esse negócio, fazer com que você cresça realmente como empresa e fortalece muito o teu ecossistema, porque imagine que ao criar o seu ecossistema, ele não é o ecossistema, né? Ele é um ecossistema ele é multidisciplinar, digamos assim, ou é plural, né? Ele é conectado com outros ecossistemas, conectado com outras pessoas. Essas pessoas elas trazem conhecimento para você. E quanto mais rápido você desenvolve essa forma de pensar e entender que assumir o controle do seu negócio, da sua vida, das coisas que você precisa, elas não dependem 100% de você estar fazendo tudo, mais rápido você vai prosperar. Ou você vai prosperar à medida que você consegue controlar. E se você só consegue controlar aquilo que está nas suas mãos, então imagine que vai ser muito pouco. Né? Quando a gente consegue e aprende a trabalhar através das pessoas, a confiar, mesmo que em algum momento eu precise corrigir, gerir isso aí, pode ter certeza que aí o seu caminho ele é próspero, ele é virtuoso, ele é exponencial e tem grandes chances de você ficar multimilionário, né? Ganhar muito, não só pelo recurso financeiro, mas principalmente por ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, de poder levar semente que vai multiplicar a vida de muita gente, de que vai ajudar pessoas a realizar sonhos, mas não pela questão única e exclusivamente financeira, mas a levar água, levar semente, levar adubo, levar prosperidade
para pessoas que nunca imaginavam, quem sabe, que poderiam prosperar, mas que começaram a prosperar a partir de você, porque você criou um negócio forte, porque você criou uma empresa virtuosa, porque você sabe trabalhar gestão e liderança de pessoas. Vocês estão entendendo como isso é amplo, como isso é forte, como isso é potente e como você pode ter um sentido muito maior na sua vida. E quando a gente quando buscamos aí uma visão muitas vezes de negócio, a gente pensa no curtíssimo prazo. A nossa fé, ela é muito limitada na maioria das vezes, né? A gente pensa, poxa, eu vou montar um negócio, ganhar algum dinheiro aqui e tá tudo certo, né? Quando que, na verdade, nós somos chamados para ser canal de bênção na vida das pessoas. E quando a gente entende isso e faz isso de uma forma grandiosa, com maestria, igual diz em Colossenses 3:23, que é uma frase que eu gosto muito, é um versículo que eu gosto muito, que diz assim: tudo que você fizer, você faz para Deus. O que isso quer dizer? Significa que você vai dar o seu melhor para o seu próximo, para as pessoas que estão envolvidas no seu ecossistema de negócio, respeitar os seus fornecedores, as pessoas que estão com você, os seus parceiros, respeitar os seus próximos, as pessoas que estão junto com você na jornada, batalhando, lutando, acreditando na sua visão como líder e na sua mão de direção como gestor. Pode ter certeza que você vai ter uma empresa abençoada para ajudar muitas pessoas que estão esperando você prosperar, para que elas também possam crescer. Elas ainda não sabem, mas você está chegando lá e você vai pegar na mão dessas pessoas e ajudá-las a frutificar juntamente contigo, tá certo? Então, dá vontade de falar um pouquinho mais aqui, mas a gente vai deixar aí o que eu tenho aqui para amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre... Olha, tem pontos bem fortes aqui, coisas bem importantes, que está totalmente relacionado aí a essa mentalidade do dono que prospera, né? Da pessoa que está envolvida, que está conectada com o seu propósito, com a sua vida, tá certo? Um grande abraço. Se você curtiu esse conteúdo e começou a me acompanhar nessa jornada nesse momento, peço para que você compartilhe, curta e indique para outras pessoas que de repente precisam ter acesso a esse conhecimento. E curta lá, a gente vai conversando, eu tenho certeza que vai ser bênção. E o intuito aqui é te levar ao máximo de conhecimento da melhor forma possível, com tudo que a gente vem buscando, construindo, para ajudar você a seguir em frente nessa jornada e ser um canal de bênção na vida das pessoas. Tá certo? Até mais, até amanhã. A gente se fala nesse mesmo horário, às 5h57 da manhã. Conversamos aí sobre a mentalidade do dono que prospera. Até mais, pessoal.